tudo bem? Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para estudarmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Desejo a você que você tenha um estudo abençoado, que a sua vida continue sendo abençoada, guardada, guiada e protegida pelas mãos divinas do Senhor. A lição de número 9, essa lição desse trimestre fala sobre o relacionamento. As últimas lições abordaram sobre a palavra de Deus, sobre a oração, né? E eu gostaria de dizer a você que hoje, para estabelecer um relacionamento com Deus, é necessário nós estudarmos o tema do pecado, do evangelho e da lei. E no Salmo 119, no versículo 93 e o versículo 94, assim nos diz a palavra do Senhor: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, porque sou teu e busco os teus preceitos. Olha que texto bonito, não é? Quando se fala em relacionamento com Deus, não é? É preciso nós entendermos qual a vontade dele em nossa vida. E a vontade de Deus está expressa na palavra e sinteticamente está também ali nos mandamentos de Deus que foram escritos pelo próprio dedo de Deus. E assim, nesta lição, nós iremos compreender como o pecado afeta a humanidade, como as distrações espirituais elas nos afastam de Deus, de um relacionamento com Deus, a importância da lei, a relação entre a lei e o evangelho e a necessidade não apenas de conhecer, mas também de praticar a palavra de Deus. Então, com esses pontos destacados, assim nós iremos estudar a referida lição. O primeiro tópico da lição é distrações e tentações. Uma das maiores armas de Satanás é tentar distrair o povo de Deus. As distrações modernas, elas podem parecer inocentes, mas elas são perigosas e elas nos afastam de Deus. Exemplo, o excesso de redes sociais, entretenimento sem limite, o materialismo, a busca desenfreada por prazeres, o excesso de preocupação terrena. Isso vai tornando a vida mais materialista e vai nos afastando de Deus e da presença dele. Nesse sentido, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em vosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa destruir. Ou seja, Satanás está procurando os distraídos e não os ocupados. Outro ponto a destacar nessa direção é as tentações nem sempre aparecem como algo, vamos dizer assim, claramente maligno, mas elas estão muitas vezes escondidas em alguma coisa que necessariamente não é a vontade de Deus. Muitas vezes essas tentações elas vão surgir de forma sutil, tentando ocupar o lugar de Deus em nossa vida. E muitas vezes, pela distração, nós nos permitimos a esse equívoco em nossa vida. Assim, nós precisamos compreender que qualquer coisa que diminua o nosso tempo de oração, o estudo da Bíblia, a comunhão, tudo isso pode se tornar um obstáculo espiritual. No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz o seguinte: Satanás está constantemente buscando desviar a mente das verdades eternas. Então, o que é que nós temos feito com os nossos pensamentos? Nós temos deixado desviar os nossos pensamentos com distrações que não nos colocam perto de Deus, com coisa que não vai fazer com que a nossa vida seja construída positivamente. É uma coisa para nós raciocinarmos. Vamos agora ao próximo tópico da lição: barreiras no relacionamento com Deus. Veja bem, o pecado, ele cria a separação entre o homem e Deus. Em Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Veja como é perigoso o pecado, ele separa de Deus. E o tópico anterior diz que ele é sutil. Entre as principais barreiras espirituais, nós podemos destacar: primeiro, o orgulho; segundo, a falta de perdão; terceiro, a negligência espiritual; quarto, a incredulidade; quinto, a desobediência constante;
né? São esses tópicos que vão nos afastar de Deus e vão corresponder a pecados em nossa vida, que depois vai custar muito caro no nosso relacionamento com Deus e na nossa vida. Ou seja, muitas pessoas desejam as bênçãos divinas, mas não desejam abandonar essas práticas incompatíveis com aquilo que representa a vontade de Deus. E essas práticas incompatíveis são chamadas de pecado. O relacionamento com Deus exige o quê? Exige entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, diz o Senhor dos Exércitos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A humildade, assim como Jesus foi humilde, nós precisamos ser humildes. E a fidelidade é um ponto fundamental no relacionamento que precisa ser construído com Deus. Então é melhor construir um relacionamento com Deus do que sutilmente entrando nas garras de Satanás e depois se tornar um escravo do pecado. O próximo tópico é a lei de Deus. Em Romanos, Paulo diz que a lei é santa, justa e boa. Olha que coisa maravilhosa. E ela não foi criada para escravizar, mas para proteger e orientar o ser humano. Olha que coisa maravilhosa. A lei de Deus, ela não escraviza, ela liberta. Os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus e entregues a Moisés no deserto, né, eles representam liberdade. Porque quando você lê logo um dos preâmbulos dos 10 mandamentos, diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, da terra da servidão. Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2. Então os mandamentos, eles representam escravidão, representam libertação. Então o que revela o caráter de Deus? O que revela os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Revela o caráter de Deus, os princípios do céu, a ética divina para a humanidade e liberdade, conforme eu já falei anteriormente. Bom, no Salmo capítulo 19, versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a guarda da lei, ela não salva ninguém, mas demonstra amor e obediência. Isso é importante, porque Jesus declarou o seguinte, em João capítulo 14, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você percebe que a lei, ela liberta, a lei aproxima de Deus, ela não salva, ela é apenas um espelho para o pecado. Veja, o espelho, ele mostra que o rosto da pessoa está sujo, que o cabelo não está penteado, mas o espelho nem vai pentear, nem vai lavar o rosto. É preciso um pente, é preciso água, é preciso algum tipo de sabão para lavar o rosto. Então a lei, ela apenas mostra o pecado. Ela não salva, mas ela mostra o pecado. E Paulo diz: eu não teria conhecido o pecado senão pela lei. Então, meus queridos, a lei, ela revela o pecado, mas ela não salva o indivíduo do pecado. Nós precisamos de Cristo para nos livrar do pecado. O próximo tópico é lei e evangelho. Notai bem, a lei e o evangelho, eles não são inimigos, tá certo? A lei e o evangelho não são inimigos. A lei, ela revela o pecado, como eu já falei. O evangelho apresenta a solução para o pecado. Pela lei, diz Paulo em Romanos 3, versículo 20, pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Enquanto a lei mostra nossa condição, o evangelho apresenta Cristo como o nosso Salvador. A cruz, ela não anulou a lei. Pelo contrário, a cruz, ela demonstrou a importância da lei e ela mostra exatamente o que representa o pecado. E nesse sentido, o próximo tópico e o último tópico da lição é conhecer e praticar. O cristianismo não pode ser apenas teórico. O cristianismo, ele é prático. Muitos conhecem a Bíblia, mas poucos praticam. A Bíblia diz do que vale o homem ganhar o mundo todo, perder a sua alma. Por outro lado, a Bíblia diz: aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ou seja, conhece a Bíblia e não praticar a Bíblia é uma distância imensa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele nos exalta, ele nos chama para que nós possamos reconhecer e conhecer esse princípio que é fundamental. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes.
O que é que nós precisamos sermos praticantes da palavra e não ouvintes. Conhecer a verdade e não vivê-la produz o quê? Frieza espiritual. E o que é que nós precisamos? Estudar diariamente a Bíblia é importante, orar constantemente é importante, testemunhar, falar daquilo que nós recebemos, viver os princípios bíblicos. O mundo precisa ver Cristo refletido em nossas atitudes. Mais uma vez eu digo, o mundo precisa ver Cristo refletido em nossas atitudes. A fé genuína transforma o comportamento, transforma a linguagem, transforma os pensamentos e transforma as prioridades. Você entendeu? Transforma comportamento, linguagem, pensamentos e prioridades. E meus queridos, o que é que nós poderíamos concluir essa lição? A lição dessa semana nos lembra o seguinte: o pecado afasta o homem de Deus. As distrações espirituais enfraquecem a fé do ser humano. A lei revela o caráter divino, portanto ela não salva. O Evangelho, ele apresenta a salvação em Cristo. A lei revela o caráter de Deus. Por quê? Porque o não que diz ali nos mandamentos de Deus representa o caráter de Deus. Todo não que diz ali, Deus, ele não pratica. E por não praticar, ele não quer que os seus filhos pratiquem aquilo que chama pecado. Porque pecado, segundo João, é transgressão da lei. Ou seja, a lei revela o caráter divino, a lei mostra o pecado, o Evangelho, ele apresenta o quê? A salvação em Cristo. E a verdadeira religião exige prática e transformação, ok? Então a transformação. Se não houver transformação, o Evangelho ele perde o sentido. Que possamos, todos nós, buscarmos diariamente uma vida de comunhão e de propósitos com Deus, permanecendo firme e constantes, sempre obedientes aos seus mandamentos, para que a graça de Deus ela nos alcance, para que a salvação seja compreendida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus queridos, é de fundamental importância nós sabermos o verdadeiro significado do Evangelho e o verdadeiro significado da lei de Deus. Espero que você tenha entendido, que Deus te abençoe onde você está. E eu gostaria desse momento de chamar você para que nós possamos fazer uma oração. Vamos orar? Feche seus olhos aonde você está. Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela recapitulação da lição, esperando que ela nos ajude a compreender o verdadeiro sentido da lei, o verdadeiro sentido do Evangelho que nos apresenta a salvação em Cristo Jesus. Abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoe a vida deles, a família, o trabalho, a casa, tudo é difícil, a saúde. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós agradecemos por você mais uma vez nos acompanhar. Não esqueça de dar um like, compartilhar o nosso canal. E se você não se inscreveu, se inscreva. E que Deus te abençoe. E próxima semana teremos mais um estudo maravilhoso para a nossa vida. Que Deus te abençoe e até lá.